A quantidade de lixo que vem sendo produzida no mundo é muito grande. Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são recolhidos no Brasil cerca de 180 milhões de toneladas diárias de resíduos sólidos, e mais da metade desses resíduos são jogados em aterros ou lixões sem tratamento. Referente aos dados das ONGs que trabalham com reciclagem, mostram que os lixos mais produzidos é o orgânico, que corresponde a cerca de 52% de todo o resíduo. Em segundo lugar, o papelão e o papel, com 26%. O plástico, com 3%. Metais e vidros, ambos com 2% dos resíduos produzidos. Também há o descarte de lixo especial, como pilhas, televisões, embalagens de agrotóxicos, e o lixo hospitalar, como medicamentos e produtos hospitalares em geral. O lixão é uma forma inadequada de descarte de resíduos. É caracterizado pelo descarte sobre o solo ao ar livre, sem nenhuma preparação e proteção ao meio ambiente, segundo a definição do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nos lixões são liberados muito gases por conta da putrefação dos resíduos orgânicos e um líquido escuro chamado de chorume. Nos lixões não há nenhum tipo de controle em relação aos resíduos depositados e ao local onde são dispostos. Lá, resíduos não perigosos são depositados juntamente a resíduos industriais, hospitalares, tecnológicos e com alto poder poluidor. Outros problemas associados a esses locais são a presença de animais que buscam restos de lixo orgânico para se alimentar, e catadores que em muitos casos residem nas redondezas e criam animais. Já o aterro sanitário é todo projetado e preparado para receber esses resíduos não reciclados, de modo que não cause danos à saúde pública e do meio ambiente. É considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação de rejeitos. São projetados pela engenharia, com o objetivo de confinar resíduos sólidos em uma menor área possível e reduzir os volumes desses resíduos ao máximo, e cobrindo-os ao final de cada jornada de trabalho com uma camada de terra. Os aterros se dividem em dois grupos: aterros convencionais e aterros em valas. Os convencionais são formados por camadas de resíduos compactos, que são sobrepostas acima do nível original do terreno, resultando em configurações típicas de escadas ou pirâmides. Já as valas são projetadas para facilitar o aterramento dos resíduos e a formação de camadas por meio do preenchimento total de trincheiras, de modo a devolver ao terreno a sua topografia inicial. A decomposição da matéria orgânica descartados no aterro sanitário produz uma quantidade significativa de chorume e biogás, rico em metano. Além disso, os metais pesados que fazem parte de sua composição tendem a se acumular nas cadeias alimentares, causando prejuízos à saúde de plantas, animais e seres humanos. O chorume é um líquido de coloração escura. É gerado pela decomposição do chamado lixo doméstico, produzido também nas empresas. O resíduo pode se originar da umidade natural do lixo, que aumenta no período de chuvas, da água proveniente da matéria orgânica, escorrida durante a decomposição do material, e das próprias bactérias encontradas no lixo, responsáveis por dissolver a matéria orgânica com a formação do líquido. Se compõe de substâncias orgânicas, como nitrogênio orgânico e carbono, e também por elementos inorgânicos, como cobre, cobalto, cromo, arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. Não existe, hoje, impedimento tecnológico para o tratamento adequado do chorume. Com as novas tecnologias disponíveis, ele já pode ser transformado em água pura. No Espírito Santo, uma tecnologia totalmente brasileira transforma 130 mil litros de chorume por dia em água tratada e adubo 2. Aproximadamente 95% do chorume vira água, e os outros 5% são transformados em resíduo, na forma de um lodo sólido,
que pode ser utilizado em processos de compostagem para a produção de adubo orgânico. O chorume de aterro novo, quando recebe boa quantidade de águas pluviais, é caracterizado por pH ácido, alta demanda bioquímica de oxigênio, alto valor de demanda química de oxigênio e diversos compostos potencialmente tóxicos. Com o passar dos anos, há uma redução significativa da biodegradabilidade devido à conversão em gás metano e CO2 de parte dos componentes biodegradáveis. A fração orgânica encontrada no chorume é composta tanto por proteínas, carboidratos e lipídios, quanto por poluentes orgânicos persistentes, benzeno, tolueno, acetona, fenol e outros. O lixo eletrônico, por ser bioacumulativos, pode causar câncer e uma série de doenças devido à predominância dos metais pesados. A maioria dos metais tendem a causar tumores. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos metais pesados encontrados em lixões e aterros sanitários controlados são provenientes de equipamentos eletrônicos descartados incorretamente. Encontram-se 22 substâncias que constituem os equipamentos eletrônicos e que podem causar algum risco para o ser humano, sendo eles o alumínio, que pode causar coma, convulsões, gagueira, disfunções neurológicas, alterações de personalidade e até mesmo câncer na bexiga e no pulmão. O antimônio causa febre alta, irritação na mucosa gástrica, vômitos violentos, hálito pestilento e erupções cutâneas, inflamação no pulmão, bronquite e câncer para os pulmões. O arsênio causa dor abdominal, vômito, diarreia, vermelhidão na pele, cãibras, lesões dérmicas, câncer para a pele, pulmão, bexiga e rim. A incineração é um processo em que os dejetos são queimados em uma câmara e as cinzas podem ser utilizadas pelas indústrias fertilizantes. Por conta desses dejetos queimados, é liberado gases tóxicos na atmosfera, sendo eles o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que contribui para a formação de chuvas ácidas. Um dos maiores poluentes da incineração são as dioxinas, um grupo de compostos organoclorados que são bioacumulativos e tóxicos. O mais perigoso é o 2,3,7,8 tetracloro-de-benzo-P-dioxina. Essa substância é liberada principalmente na incineração do PVC, que é muito utilizado na confecção de artigos hospitalares. A compostagem é uma forma de utilizar os resíduos orgânicos transformada por micro-organismos para produzir adubos utilizados na agricultura. Pequenas atitudes realizadas diariamente fazem toda a diferença, quando o assunto é a preservação do meio ambiente. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo ficam cada vez mais evidentes, pois, entre outras coisas, aliviam os aterros sanitários e lixões, já que grande parte dos resíduos sólidos gerados podem ser reaproveitados. A reciclagem química é um processo em que os resíduos são alterados e transformados em matéria-prima para a produção de novos produtos. Os resíduos plásticos são reprocessados, transformando-os em petroquímicos básicos que servem como matéria-prima em refinarias ou centrais petroquímicas. É uma forma de transformar resíduos em gás gerando energia. Esse gás é resultado da fermentação anaeróbica da biomassa por bactérias. Isso significa que a matéria orgânica, como resíduos agrícolas, madeira, bagaço de cana-de-açúcar e etc., sofre degradação por bactérias, produzindo biogás. Ele é formado basicamente de gás metano, um gás incolor, inodoro e muito inflável, além de outros gases como dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e gás sulfídrico. Olá, meu nome é Camila, eu sou engenheira ambiental do município de Tarabai e eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas aos alunos do curso de Biologia da UNOeste. A primeira pergunta é: qual o tipo de descarte de resíduos na cidade? Os resíduos sólidos urbanos, eles são descartados em um aterro controlado,
ou seja, eles são dispostos em valas e são recobertos com solo diariamente. A segunda pergunta é: existe tratamento para o lixo reciclado? Se não, há coleta seletiva? E para onde é destinada? Existe sim a coleta seletiva, que ocorre em dias específicos da semana por um senhor responsável, onde a prefeitura fornece o veículo, o motorista e também um barracão para os resíduos serem armazenados e onde o coletor realiza a triagem desses resíduos. Esse coletor faz a separação, então a triagem, e esses resíduos eles são vendidos e o lucro obtido é todo do senhor responsável, do coletor. Terceira pergunta é: qual a base de dados que o município presta contas dos descartes de lixo, ou seja, descarte de resíduos? A principal base de dados é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E também existem informações que devem ser prestadas ao Tribunal de Contas a respeito desse descarte de resíduos. A localização do descarte possui garantia de seguridade sanitária para a população? Sim, porque o local ele é fechado, com alambrado, ele também tem portão, cadeado no portão, e existe placa de identificação do local, né, que alerta a proibição de entrada de pessoas não autorizadas. Além disso, o local ele é monitorado periodicamente pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e também pela Divisão Municipal de Meio Ambiente. A outra pergunta é a respeito de: já foi realizado pesquisa da água dos afluentes que estão próximos ao aterro? Os cursos d'água estão em uma distância mínima segura do aterro, né? Existe uma norma que é a NBR 10.157 de 1987, que estabelece uma distância mínima de 200 metros para corpos d'água relevantes, tais como rios, lagos, lagoas e oceanos, e uma distância mínima de 50 metros para qualquer corpo d'água, inclusive drenagem que pertence ao sistema de drenagem municipal. E existe sim essa distância mínima, tá, dos cursos d'água e do aterro. O plantio de frutíferas ou vegetais para consumo é seguro naquele local? Você considera um potencial de risco de contaminação química? O plantio dessas espécies, né, o local, né, onde vai ser realizado esse plantio, deve ser realizado um estudo mais apurado sobre as condições do local, sobre as condições do solo. Então é necessário fazer uma análise do solo para verificar se as condições são adequadas para receber esse tipo de plantio, né? Dessa forma, considero que apenas com um estudo apurado, né, sobre o solo, mesmo que seja no entorno do local ou no local, para que seja feito o plantio desse tipo de vegetação, né, de frutíferas, né, leguminosas, enfim. E considerando sobre aterros, né, a minha consideração sobre os aterros. Os aterros são potenciais de risco ambiental, sim, principalmente os aterros de grande porte, né, então é necessário se atentar aos gases como dióxido de carbono, metano, né, existem estudos que já realizam esses gases para produzir bioenergia. Outro fator também que deve se atentar é em relação ao chorume, né, que pode ser lixiviado por lençol freático. Então, é necessário que seja feita uma coleta desse chorume, né, para que ele seja tratado adequadamente e destinado corretamente.